Isaías 40, versículo 29, 30 e 31. Olha o que diz o texto. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quem espera no Senhor aqui? Amém. Então há uma promessa para a tua vida. Que promessa é essa, pastor? As suas forças renovadas. Quem está cansado aqui? É bom, nós nos cansamos. Não é? Nós nos cansamos. Ninguém é de ferro. Ou tem alguém de ferro aqui? Ou tem algum robô aqui? Não, nós nos cansamos. É natural cansar. Mas há uma esperança, há uma promessa para quem cansa. Que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. O Senhor ministrou uma palavra no meu coração sobre a águia e o cristão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é águia? A Bíblia usa essa metáfora, fazendo uma comparação da águia e do cristão. E esse texto aqui, ele é muito tremendo, porque o versículo 29 diz que ele dá vigor, né, ao cansado, e os jovens terão vigor, né? Ele dá força ao cansado. E pesquisando sobre a águia, querido, ela tem umas características assim tremenda. Tremenda. A águia, ela consegue enxergar a sua presa a 3 quilômetros de distância. E ela não perde o foco. Sabia disso? Que é o único animal que tem duas fóveas. Nós, seres humanos, só temos uma. E a nossa visão, ela atinge só 180 graus. Eu estou vendo o que está aqui e aqui. Consigo ver. A águia, ela tem uma visão de quase 360 graus. Por quê? Porque ela tem duas fóveas. Ela tem uma visão aguçada. Ela consegue enxergar 8 vezes mais do que nós enxergamos. Ela consegue enxergar com nitidez. O cristão deve ter essa mesma visão espiritual, discernindo tempo e direção de Deus. Efésios 1:18. Olha o que diz Efésios 1:18. Iluminando os olhos do nosso coração. Precisamos ter olhos no nosso coração. Como assim, pastor? Eu só tenho olhos aqui na minha face. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ter olhos no coração. É a palavra que está falando. E quando nós temos olho no coração, nós conseguimos ter essa visão aguçada, esse discernimento espiritual e enxergar longe as coisas. Mas quando nós não temos a visão espiritual como a águia tem, nossa visão é limitada. Aí, em vez de ver coisa boa, uma boa caça, nós só conseguimos ver carniça. O que tem de águia vendo carniça não está escrito. Vou perguntar novamente. Tem águia aqui?
Você é águia ou galinha? Águia tem a visão ampliada. Né? Galinha só consegue enxergar o que está aqui embaixo. Só fica ciscando. Não é? Só fica ciscando. Então, a Bíblia, ela faz essa comparação do cristão e a águia. Por quê? Porque a águia, querido, ela é um simbolismo de Cristo. A águia é um simbolismo de Cristo. E nós somos semelhantes a quem? A Cristo. Mas, querido, infelizmente tem pessoas que têm a mente e a visão distorcida de quem é Cristo. Mas isso é natural porque o próprio Jesus falou que o inimigo tem cegado o entendimento de muitos, para que eles não vejam, que eles não observem, que eles não consigam ver o que realmente Deus preparou para todos nós. O inimigo tem cegado, infelizmente, o entendimento de muitos. Então, o primeiro ponto, a águia tem a visão aguçada. Eu já falei sobre isso. Segundo ponto, atitude, ou altitude, na verdade. A águia, ela voa a uma altitude tremenda. Ela consegue voar a mais de 3.000 metros de altura. E dessa altura ela consegue enxergar a sua caça. É uma ave. É uma das aves que voam mais alto. E ela busca as alturas. E tem um propósito nisso. O cristão, ele deve aprender a subir espiritualmente em meio à adversidade, confiando em Deus, que Ele pode suprir todas as suas necessidades. Colossenses 3:1. Buscai as coisas que são do alto. Buscando as coisas que são do alto. Então, nós precisamos aprender muito com a águia. Ela tem muito a nos ensinar. Como eu disse, galinha ela só vai ficar olhando para baixo. Né? Ela vai querer a raçãozinha dela ali, né? A quirela. Mas a águia não. A águia, ela consegue ver longe. Ela consegue ver o horizonte longe. A visão da águia não é limitada. Interessante, querido, que a águia, quando ela observa que está vindo uma tempestade, o que ela faz? Ela sobe acima da tempestade. Está entendendo? Então a águia, quando ela vê a tempestade, ela busca refúgio acima da tempestade. E quem está acima da tempestade? Ela busca refúgio em Deus. E assim deve ser o cristão. Quando vier uma tempestade, tem que buscar refúgio em Deus. Tem que buscar as coisas do alto. Porque a tempestade, querido, ela não vem para nos parar. Ela vem para nos ensinar algo. Mas o que tem de tempestade paralisando o crente não está escrito. Não pode vir um vento contrário que é um Deus nos acuda. Parece os discípulos ali no mar. Né? E olha que o lago de Genezaré é quase do tamanho da represa Billings. É um lago. Fala mar, né?
porque é a tradução em inglês, é seer, né? É a tradução. Então, fala mar, mas não é um lago. O lago de Genezaré ou o lago da Galileia. E é cercado de montes. E os discípulos estavam ali. E aí começou ali aquele vento. É um fenômeno que acontece ali. E o barco começou a balançar. E vira a tempestade e já começaram a ficar apavorados. Vamos morrer, vamos, né, afundar. É interessante, querido, que... Quem sabe nadar aqui? Eu sei não afundar. Eu também, Mas tem pessoas que sabem nadar, mas quando o barco está afundando, já fica apavorado. Não é? É que nem Pedro quando andou pelas águas. Ele não sabia nadar, mas ficou apavorado. Ele sabia nadar. O único pescador que não sabe nadar sou eu. Mas Pedro sabe. Pedro sabe nadar. Sabia nadar. Mas quando ele saiu do barco para andar sobre as águas, ele afundou, começou a ficar apavorado. Jesus me salva. E tem pessoas assim, que vê uma tempestade, já fica todo balançado. A águia não, quando ela vê a tempestade, ela voa. E fica serena, voando, só planando sobre a tempestade. A tempestade, ela não vem para nos abalar, pelo contrário, ela vem para nos fortalecer e nos forjar ainda mais. Você recebe isso? Então aplauda o Senhor e glorifica o nome dele. Terceiro ponto, a águia, ela busca renovação. E como é o processo de renovação da águia? É um processo doloroso. Ela voa até os penhascos e ali ela fica bicando no penhasco até o seu bico, aquela casca do bico cair e vir um bico novo. A mesma coisa com a garra. Ela fica passando as suas garras ali no penhasco, nas pedras, para trocar aquela casca e vir uma unha nova, uma garra nova. A mesma coisa com as suas penas. Ela fica arrancando as suas penas para que venham novas penas. E por último, para completar esse processo de renovação, ela voa alto, mais alto que ela puder, para receber os raios solares. E depois que ela pega todo esse calor do sol, ela dá um mergulho em águas profundas e quando ela sobe, ela já sai renovada. Olha que tremendo, querido. Olha que tremendo isso. Tem tudo a ver conosco. Né? Quando nós queremos algo do Senhor, nós nos aprofundamos ali em Cristo e queremos ali as coisas do Senhor, buscando do alto, porque é do alto que vem o refúgio para nossas vidas. Eleva meus olhos para o monte, de onde me vem socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí você pega isso, né? Esse socorro que vem do Senhor e depois você mergulha em águas profundas. Ezequiel 47. Né? Águas que me dava pelo tornozelo, águas que me dava pelo joelho, águas que me dava pelo lombo, águas que eu não podia atravessar, né? Não podia caminhar, só atravessar a nado, águas profundas. E aí quando a águia sai das águas profundas, ela já sai renovada. Para mais 30, 40 anos. Olha que forte isso. Nós precisamos buscar esse renovo. Quem está precisando desse renovo aqui? Amém! Todos nós precisamos desse renovo em Cristo. Buscar esse renovo em Cristo. E a águia passa por esse processo de renovação. Voando alto.
E assim nós precisamos fazer também. O cristão precisa de momento de retiro e de quebrantamento para ser renovado por Deus. 2 Coríntios 4,16. O nosso homem interior se renova dia após dia. Enquanto o nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem interior se renova dia após dia. Temos que buscar isso. E temos que aprender com a águia. Quarto ponto, foco no alvo. Quando a águia vista presa, mantém o foco até o fim. O cristão deve manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se eu for olhar para o meu irmão, eu vou me decepcionar. Se eu for olhar para a direita, eu vou ver coisas que não vai me agradar. Se eu for olhar para a esquerda, eu vou ver a mesma coisa. Mas quando eu olho para Jesus, que é o autor e consumador da fé, nada vai me tirar do foco, nada vai me abalar, porque Jesus é perfeito. E é nele que nós temos, é para ele que nós temos que olhar. Amém? Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém? Se eu for olhar para as coisas, querido, eu vou me entristecer. Porque eu sou um ser humano. Às vezes as pessoas falam coisas que não te agradam. Não é? Às vezes você escuta coisa, você vê coisa, você lê coisa que não te agrada. Mas tem que colocar na cruz de Cristo sempre. Porque é lá que para todas essas situações. É lá que para todos os nossos sentimentos. Querido, fala para a pessoa que está ao seu lado aí. Mas bem, olhando nos olhos dela, bem nos olhos dela, porque a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Sentimentos ruins não é para ficar guardado no coração. E aonde é, pastor, que o sentimento tem que ficar? Na cruz de Cristo. É na cruz de Cristo. Se você guardar os sentimentos no coração, ruins no coração, porque sentimentos bons você pode guardar no coração. E nós temos essa habilidade de guardar sentimentos ruins e bons. Mas às vezes nós guardamos mais sentimentos ruins. Porque é o que nós conseguimos expressar. E quando eu disse aqui no começo que o coração alegre formoseia o rosto, é sinal que os sentimentos que estão no teu coração estão bons. Agora, quando você olha para uma pessoa, ela está ali, cara emburrada, carrancuda, qual é o tipo de sentimento que está no coração dela? Tem pessoas que acordam já de manhã azeda. É verdade ou não é? Acorda de manhã azedo. Não agradece a Deus pelo dia. Né? Não dá bom dia ao Espírito Santo. Nem dá bom dia à mulher que está do lado. Aqueles que são casados, é claro. Não é? Mas tem pessoas assim. Precisamos mudar, querido. Tirar os sentimentos do coração. E olha que interessante. Quando você vai guardando os sentimentos no coração, cara, aí você guarda, por exemplo, o sentimento de abandono. Você guarda no coração. Aí você guarda o sentimento de raiva no coração, porque alguém pisou no teu calo e te fez raiva. Aí você vai guardando. Você não vai liberando esse sentimento, vai somando. Certo?
E aí você vai no médico, você está com pressão alta. Ah, você está com ansiedade. Você está com depressão. Isso aí são somatizações de sentimentos, querido. Você descobre cada coisa e que muitas coisas que os médicos descobrem através de alguns exames são por causa dos sentimentos que estão guardados no teu coração. E uma hora esses sentimentos vão sair por algum lugar. Eles vão sair por algum lugar. Há uma pesquisa de uma doutora americana e ela elenca 100 diagnósticos de doenças que são consequência de somatização de sentimentos. Por que Jesus falou que nós precisamos perdoar? Você acha que ele falou ali por falar? Não, porque ele sabia que a falta de perdão você poderia desenvolver um câncer. E isso é por causa dos sentimentos. Vai somando, você não libera perdão, não consegue tirar os sentimentos. E vai deixando para lá. Mas uma hora a conta chega. E como diz um pastor amigo meu, a hora que acaba a garantia é só manutenção. Né? É só manutenção. A gente tem que viver tomando remédio a vida toda. Então nós precisamos aprender muito com a águia. Quem quer receber essa renovação? Quem quer mudar a visão? Quem quer viver em lugares altos? Porque essa é a proposta. O Senhor não quer que você viva ciscando. Ele tem o melhor para você. Mas infelizmente, tem muito cristão águia vivendo como galinha. Tem muito cristão águia vivendo como galinha. Mas o Senhor está aqui essa manhã para mudar a história das nossas vidas. Eu quero essa mudança mesmo. Eu também quero. Quem quer? Amém, eu quero. Então toma posse, querido. Bota no peito. Eu quero essa mudança para mim. Você pode glorificar o Senhor por isso? Quinto, solicitude e dependência de Deus. A águia gosta de viver sozinha, não anda em bando. E há momentos da nossa vida que nós precisamos de um a sós com Deus. Quem quer um a sós com Deus? Então venha quinta-feira aqui. Venha. O tema da oração de quinta-feira é tempo a sós com Deus. É você e Deus. Você vai desenvolver o seu relacionamento com Deus. Porque uma vida cristã é uma vida de relacionamento. E às vezes não é em banda, é sozinho. E tem lugar que você vai, que é você e Deus. Jesus, por exemplo, para ir à cruz, ele não foi com um bando. Ele foi sozinho. Ele quis levar ainda uma meia dúzia de pessoas ali para que orasse com ele, para que Deus passasse aquela situação na vida dele, mas Deus não passou. Por quê? Tem situações da nossa vida que é sozinho. É você e Deus. Você pede para as pessoas orarem
E você mesmo se sente sozinho. Mas por que que isso acontece? Porque Deus quer que você desenvolva intimidade e tenha experiências profundas com Ele. Olha o que diz o texto de Mateus 6:6. Entra no teu quarto e ora ao teu pai em secreto. Entra no teu quarto e ora ao teu pai em secreto. É você e Deus. Tem situações da nossa vida que é Deus e eu e pronto. Mas ninguém. Nem mesmo a esposa vai estar perto. É você e Deus, querido. E eu falo uma coisa para você. E é muito gostoso quando você está sozinho com Deus ali, orando e buscando Ele, sentindo a presença dEle. É uma coisa diferente, não é? É uma experiência diferente. Quem já teve essa experiência de estar sozinho ali, buscando a Deus, orando com Deus? É uma coisa muito maravilhosa. Não é? E ali você se rasga na presença dEle. Você se derrama na presença dEle. Você grita, você se expressa da maneira que você quiser e puder. Não é? Mas há momentos em nossas vidas que é eu e Deus. Eu e Deus. Sexto, força sobrenatural. A águia tem uma força para carregar o peso em pleno voo. O cristão recebe força do Espírito Santo para carregar fardos e servir a Deus com alegria. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Então, querido, se o fardo está pesado, diga, posso todas as coisas daquele que me fortalece, porque a tua força vem do Senhor. A tua força não está no teu braço, a tua força está em Deus, porque é Ele que te sustenta, Ele que te forja, Ele que dá força. O que diz o texto que nós acabamos de ler, Ele dá força ao cansado e restaura a força daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens de certo, eles cansarão e cairão, mas o que espera no Senhor renovarão suas forças, correrão com asas como águia. Olha que tremendo. Você vai caminhar e não vai cansar. Sabe por quê? Sabe por que você vai caminhar e não vai cansar? Me pergunte por quê. Porque Jesus falou assim, lançai sobre mim as vossas ansiedades. Me dá o seu fardo. Porque eu tenho um fardo mais leve do que esse que você está carregando. Porque o fardo de Jesus é leve. E aí você pode caminhar com esse fardo que você não vai cansar. Por quê? O fardo de Jesus é leve. E aí você consegue caminhar, você consegue andar. E o que diz aqui Filipenses 4:13? Posso todas as coisas que me fortalecem. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. A ter e a não ter. A ter riqueza e a ter a falta dela. Aprendi a estar contente. Quando o Senhor me ensinou esse princípio, querido, mudou a história da minha vida. Sobre o contentamento. É um princípio, sabia? Porque nós, na nossa caminhada, nós temos altos e baixos. E é necessário ter altos e baixos. Para forjar a nossa vida.
Mas eu quero te dar uma boa notícia. Que esses altos e baixos é Cristo te fortalecendo. E quando você estiver lá embaixo, não murmure. Pelo contrário, dê graças a Deus. Agradeça a Ele. Porque é isso que Paulo nos ensina. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Aleluia. Isso, nós só queremos viver na bonança. Nós só queremos viver as coisas boas. Mas quando vem as coisas ruins, nós murmuramos, nós maldizemos, nós amaldiçoamos. Né? Sendo que na nossa boca só tem que sair palavras abençoadas. E Hebreus fala sobre isso. Que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Mas infelizmente não é isso que acontece. Porque quando vem as coisas boas, glória a Deus, é alegria, o rosto formoso, né? Alegre, dinheiro na conta, saúde, família bem, não é? Mas quando as coisas começam a degringolar, ficar ruim, já começa ali a murmuração. Não é verdade isso que eu estou falando? Ou estou falando alguma besteira aqui? Mas isso é um exercício que nós precisamos fazer. Eu aprendi isso às duras penas. E o Senhor me ensinou sobre o contentamento. Se eu tenho, glória a Deus. Se eu não tenho, glória a Deus também. É difícil, é? Mas é necessário aprender sobre o contentamento. E é isso que Paulo está falando aqui. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E aí ele fala, porque tudo posso naquele que me fortalece. Porque quem nos fortalece é o Senhor. Quem nos dá força é o Senhor. Quem nos dá saúde é o Senhor. E nós precisamos aprender com a palavra. E último tópico, vida no alto. A águia faz seu ninho nas alturas, longe de predadores. O cristão deve viver nas regiões celestiais, separado sempre do mundo. Separado. O cristão deve viver separado do mundo. Teve uma vez que um pregador, ele falou uma frase que aquela frase me chamou muita atenção. Procurei a igreja no mundo e não encontrei. Mas olhando para dentro da igreja, encontrei o mundo dentro da igreja. Porque as pessoas querem servir a Deus, mas não querem deixar as coisas do mundo. E viver separado é isso. Viver separado das coisas do mundo. Querem servir a Deus? E a mesma palavra serve para isso. Não podemos servir a dois senhores. Uma hora eu estou aqui na igreja, adorando, louvando ao Senhor, mas durante um período eu estou lá no baile, né? Estou bebendo, fumando, rebolando o esqueleto. E se Jesus veio numa hora dessa? Vai continuar rebolando, né? O Senhor te chamou para ser luz. Luz, você pode sim estar lá no meio, mas sendo luz. Não sendo igual a eles, sendo luz.
E é isso que está falando aqui. Quem quer ser águia aqui? Poucas mãos levantaram, porque é difícil viver que nem águia. Quem requer renúncia. Por exemplo, viver aqui, ó, separado. Ah, pastor, mas eu gosto de dar uma requebradinha, eu gosto. Então eu sinto muito em te informar que você não conheceu a verdade, como diz a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a palavra liberta. Se você ainda tem esses desejos, é porque você não conseguiu se libertar totalmente das coisas do mundo. Foi isso que Paulo falou para os romanos. Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos. Ele estava falando para quem aqui, querido? Para a igreja de Romanos. E a palavra rogar é implorar. Eu imploro, meus irmãos, pelo amor de Deus, abandone essas práticas. Deixa o mundo e as suas concupiscências. Busque a renovação em Deus. Apresente o seu corpo como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, fazendo um culto, prestando um culto a Deus racional. O que Paulo está falando aqui, querido? Racional. Não adianta você estar no domingo aqui na igreja e durante a semana estar sambando. É isso que Paulo está falando. Apresente o seu culto racional a Deus. E não vos conformeis com este mundo. Mas tem pessoas conformadas. Conformado e gostando. Ah, esse jeito tá bom. Na igreja lá eu dou meus 40 minutos de louvor a Deus. Entrego meus dízimos, cumpro meus princípios. Mas vou continuar a minha vida. Continue, querido. Eu não vou dar conta da sua vida quando a igreja subir. Fique sabendo você disso. Porque nós ensinamos. Amém? É você e Deus. Pois não venha chorar as pitangas. O pastor não falou. Falou sim. Você que não ouviu. Você que não ouviu. Isso são concupiscências da carne. Soberba da vida. Ah, mas é prazeroso. É prazeroso, você acha que eu não tenho vontade? Tenho, mas eu renuncio para fazer a vontade de Deus. E é isso que Paulo está falando. Renunciando sempre, mortificando sempre as obras da carne. E é isso que nós precisamos fazer sempre, querido. Amém? Viver separado é isso. Parece que andar na contramão. Né? Parece que você está errado e todos os outros estão certos. Não é assim que nós estamos vivendo? Mas é melhor viver assim e naquele grande dia que Jesus nos chamar e Ele falar para todos nós: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança a terra que está guardada desde a consumação dos séculos. Aleluia! Entre para o gozo do teu Senhor. Aleluia! Olha que tremendo isso. Agora, a pior coisa, vai ouvir também essa frase. Vai ser ouvir também essa frase. Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Eu fui aos domingos na igreja e louvei o teu nome. Eu até chorei quando cantava. Mas sabe o que Jesus vai falar para você? Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Sabe por quê? Jesus falou que muitos me adoram com os lábios,
mas o seu coração estão longe de mim. Amém? Amém? Amém. E é isso, querido. Então hoje, o Senhor vai te dar a oportunidade de você se arrepender e viver como uma águia. Quem quer viver como uma águia aqui?